Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Shoftim. Parashat Shoftim começa com a obrigação, com as palavras Shoftim veshotrim, juízes e policiais, Titen lecha bechol sha'arecha. Você deve colocar em todos os seus portais. Bom, para quem olha de cima, a Torá, na verdade, está falando, em outras palavras, que nós temos que cuidar da lei. Nós temos que criar um sistema que vai cuidar que as pessoas estão cumprindo a lei da Torá. Nesse caso, pergunta muito dos nossos comentaristas, caberia mais a Torá dizer que nós temos que ter um sistema jurídico. Porque a Torá fala sobre Shoftim e Shotrim, juízes e policiais. Respondem nossos comentaristas que, na verdade, aqui tem uma mensagem mais profunda para nós. Como eu já falei, já vou falar, esses parashiot que nós temos, além das mensagens, das mitzvot que existem na parashá, pelos temas delas, elas nos acompanham para o Rosh Hashanah, para o Yom Kippur, para os Yamim Noraim. Aqui tem que anotar mais um ponto interessante. A Torá diz Shoftim veshotrim, juízes e policiais, Titen lecha, você deve colocar bechol sha'arecha em todos os seus portais. Se a Torá realmente estava querendo falar em uma forma geral, se a Torá está querendo falar sobre um sistema jurídico para o povo, a Torá deveria falar Titnu lachem, vocês como povo têm a obrigação de colocar esse sistema judicial. Mas a Torá diz Titen lecha, quer dizer que tem aqui uma mensagem que aplica para cada um de nós. O Ramban, ele diz sobre esse passuco uma frase interessante, que se tem shotrim, tem também shoftim. Se tem policiais, tem juízes, tem justiça. Mas se não vai ter policiais, não vai ter justiça. Quer dizer, sem ter quem vai policiar, sem ter quem que vai cuidar que o povo vai praticar, sem praticar as leis, quem senta e faz e fala sobre as leis se torna inválido. Essa mensagem é muito importante para nós, porque muitas vezes nessa época de Elul a gente começa a pensar, bom, em que aspecto eu tenho que melhorar? E a Torá está falando aqui uma coisa bem profunda. A lei judaica tem dois lados. Tem o lado que a gente chama de Mussar. Tem o lado, esse lado de Mussar é o lado que fala mais sobre a essência da lei e a gravidade de não cumprir a lei, e como Hashem nos ama e por causa disso Ele nos deu a lei, etc. E tem a parte da lei mesmo, a prática, como deve praticar, o que é permitido, o que é proibido na prática, a lei mesmo. Muitas vezes nós gostamos de aprender, nós gostamos de falar as coisas que são mais em volta. Nós gostamos desse parte de Mussar mais porque, no final das contas, falando sobre
pode não levar a lugar nenhum se a gente não fala como colocar na prática. Nesse mês do Elul, pessoas pensam, pessoas revezam os atos deles. Diz a Torá, dizem nossos sábios, que não basta só revezar nossos atos e talvez ler e saber que existe outras obrigações e como Hashem nos ama e nos deu também outras obrigações e é bom fazer, e se a pessoa não faz é bem mal, etc, etc, etc. Cada um de nós conhecemos muitas pessoas que sabem muita cultura judaica, muitas pessoas que sabem muita coisa que existe no judaísmo, mas sem colocar na prática invalida tudo o que eles sabem. Então, quando a gente procura aonde fazer tshuva, esse é o ponto. Vamos pegar coisas que a gente sabe que existem e procura a halakha, como praticar mesmo. Dentro desse assunto, o que é permitido, o que é proibido, como deve praticar, como é a maneira certa para praticar. Muitas vezes as pessoas querem praticar alguma coisa, mas pratica na maneira errada porque nunca estudam como praticar. Um exemplo de um assunto desse é Lashon Hara. Todo mundo sabe que Lashon Hara é proibido, todo mundo concorda que Lashon Hara é horrível, quase não tem ninguém que vai discordar que não deve falar Lashon Hara. E mesmo assim, a gente fala. Por quê? Porque Lashon Hara é um assunto que a gente mais escuta sobre do que escuta como, do que estuda as leis. O Hafetz Haim ficou muito famoso por causa desse livro, por causa do livro dele, Hafetz Haim, porque antes dele tinha muitos livros que falaram sobre Lashon Hara. O Hafetz Haim pegou todos esses livros e tirou de todos esses livros o como. Quando ele fez um livro do como, o que é permitido, o que é proibido, o que é Lashon Hara, o que não é Lashon Hara, isso foi a grandeza do Hafetz Haim, e ele ficou famoso por causa disso. Então cada um de nós tem um Lashon Hara em nossa vida. Cada um de nós tem coisas que a gente sabe sobre, mas pouco como. Shoftim veshotrim. Diz o Ramban, quando você tem o como, o lado do sobre é válido. Mas só sabendo sobre e não sabendo como, no final acaba invalidando o lado do sobre. Então, isso é uma mensagem que a Torá tem para nós essa semana. Vamos estudar como praticar e, Bezrat Hashem, melhorando nossos atos, a gente vai ter um ano bom, cheio de brachá, cheio de fartura, cheio de saúde e cheio de todas as coisas boas que estamos desejando. Shabbat Shalom.